Meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. É uma grande alegria estarmos juntos em mais um episódio da nossa série especial Uma Nova Estação. No episódio anterior, aprendemos que Deus continua fazendo coisas novas e que quando Ele muda uma estação, jamais abandona aqueles que caminham pela fé. Hoje quero abrir o meu coração para compartilhar uma verdade que mudou completamente a maneira como eu enxergo os planos de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Talvez você esteja orando por uma porta que ainda não se abriu. Talvez você esteja perguntando: Senhor, por que tudo parece demorar tanto? Se essa pergunta já passou pelo seu coração, permaneça comigo até o final desta mensagem, porque hoje você vai descobrir que Deus nunca trabalha de maneira apressada. Ele trabalha preparando, e quando Deus prepara alguma coisa, Ele prepara com perfeição. Vamos ouvir a palavra de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Quando Deus prepara um lugar, Ele pensa em vidas. Existe uma característica maravilhosa no caráter de Deus. Deus nunca improvisa, nós improvisamos, nós fazemos planos em cima da hora, mudamos decisões, tentamos resolver problemas rapidamente, mas Deus não trabalha assim. Tudo aquilo que Deus faz passa primeiro pelo tempo da preparação. Olhe para a criação do mundo. Em Gênesis, Deus não criou o homem no primeiro dia. Primeiro criou a luz, depois organizou os céus, separou as águas, fez aparecer a terra, criou as árvores, preparou frutos, preparou rios, preparou animais. Somente depois de tudo preparado, criou Adão. Por quê? Porque Deus nunca coloca um filho seu em um ambiente despreparado. Quando Adão abriu os olhos pela primeira vez, já existia alimento, existia água, existia sombra, existia provisão, porque Deus havia plantado um jardim para Adão. Antes da necessidade aparecer, a resposta já estava pronta. Esse continua sendo o jeito de Deus agir. Talvez você olhe para a sua vida e diga: Pastor Josemar, parece que Deus esqueceu de mim. Não, Deus nunca esquece os seus filhos. O que talvez esteja acontecendo é que Deus continua preparando aquilo que você ainda não consegue ver, não consegue enxergar. Enquanto você ora, Deus prepara. Enquanto você trabalha, Deus prepara. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você chora, Deus continua preparando. A Bíblia está cheia de exemplos. Deus não prepara apenas pessoas, Ele prepara lugares, Ele prepara encontros, Ele prepara oportunidades, Ele prepara um momento exato. Tudo aconteceria fora do tempo, mas Deus nunca chega cedo demais, também nunca chega tarde. Ele chega exatamente quando tudo está preparado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. Você olha para o relógio, mas Deus olha para o propósito. Você conta os dias,
Deus prepara gerações. Você pede rapidez, Deus trabalha com eternidade. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos discípulos na noite anterior à cruz. Eles estavam aflitos, assustados, cheios de perguntas. Jesus poderia ter dito muitas coisas, mas escolheu uma frase extraordinária: vou preparar-vos lugar. Que declaração maravilhosa! Jesus não disse apenas voltarei, ele disse antes de voltar vou preparar. Essa é a natureza de Deus. Antes da chegada existe preparação, antes da promessa existe preparação, antes da bênção existe preparação. Talvez hoje você esteja dizendo, mas pastor Josemar, ainda não vejo nenhuma mudança. Mas permita-me lhe dizer algo em nome do Senhor Jesus. O fato de você ainda não enxergar não significa que Deus esteja de braços cruzados. O céu continua trabalhando, os anjos continuam servindo, o Espírito Santo continua consolando e Deus continua preparando aquilo que será entregue no tempo certo. Talvez nesse momento você esteja vivendo um tempo em que tudo parece demorado. Você ora e continua esperando. Você jejua e nada parece mudar. Você trabalha e ainda não vê o resultado. Mas permita-me fazer uma pergunta. E se Deus estiver preparando algo tão grande que ainda não pode ser entregue hoje? Pense em Davi. Quando o profeta Samuel ungiu Davi, ele ainda era um simples pastor de ovelhas. Naquele dia Deus declarou que ele seria rei, mas Davi não foi para o palácio, voltou para o campo, voltou para cuidar das ovelhas. Humanamente alguém poderia dizer, então aquela unção não valeu de nada. Mas Deus estava preparando Davi. Porque um homem pode até receber uma promessa em um dia, mas leva tempo para estar preparado para vivê-la. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. Você está pedindo uma porta, mas Deus está preparando você para quando essa porta se abrir. Porque portas abertas sem preparo podem destruir pessoas. Por isso Deus trabalha primeiro no coração. Antes de mudar o endereço, Deus muda a mente. Antes de mudar as circunstâncias, Deus muda o caráter. Antes de levar alguém diante das multidões, Ele ensina esta pessoa a permanecer fiel quando ninguém está olhando. O problema é que nós gostamos do palco, mas Deus ama o processo. Nós celebramos o dia da vitória. Deus valoriza os dias escondidos. É no anonimato que Deus forma os grandes homens e as grandes mulheres da Bíblia. Foi assim com Moisés. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, somente depois Deus disse, agora você está pronto. Imagine se Moisés tivesse sido chamado aos 40 anos. Talvez ainda confiasse na força do braço, mas aos 80 anos ele havia aprendido que somente Deus poderia libertar Israel. O deserto não foi um castigo, foi uma escola. E talvez você esteja exatamente em uma escola de Deus hoje. Não despreze esse tempo. O que hoje parece demora pode amanhã ser o motivo do seu testemunho. Outra verdade que Deus colocou profundamente no meu coração é esta: Deus nunca prepara apenas lugares, Ele prepara encontros. Pense em Ruth. Ela acordou em uma manhã comum, foi trabalhar em um campo comum, mas aquele não era um dia comum, porque Deus já havia preparado um encontro. Boaz também não sabia, Ruth também não sabia, mas Deus sabia. Há encontros que Deus já marcou para o seu futuro. Há pessoas que ainda nem conhecem você,
mas já fazem parte daquilo que Deus preparou. Há portas que ainda não se abriram, porque Deus ainda está organizando tudo do outro lado. Mas Deus já está, com certeza, trabalhando na nossa vida. Talvez você esteja preocupado com o amanhã, mas Deus já está no amanhã. Talvez você esteja olhando para portas fechadas, mas Deus está construindo uma porta que homem nenhum poderá fechar. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Antes de falar sobre o céu, ele falou sobre preparação. Vou preparar-vos lugar. Continue orando, continue confiando, porque o Deus que preparou um jardim para Adão, preparou uma arca para Noé, preparou um caminho no mar para Israel, preparou um palácio para José, um reino para Davi, um encontro para Ruth. Também está preparando aquilo que fará parte da sua história. Não desista agora, não pare no meio do caminho. Não deixe que o medo roube a esperança que Deus colocou dentro do seu coração. Eu quero orar. Pai, nesta hora, meu Deus, nos aproximamos do teu trono com humildade e confiança, porque sabemos que o Senhor continua sendo o Deus que prepara caminhos, abre portas, escreve histórias que glorificam o teu nome. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não conseguimos enxergar o teu agir, tu permaneces trabalhando. Obrigado, porque os teus planos são perfeitos e o teu tempo nunca falha. Pai, eu apresento diante de ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Talvez existam corações cansados pela espera, pessoas que oram há anos por um milagre, famílias dizendo: Senhor, até quando? Hoje eu peço que o teu Espírito Santo visite cada vida. Onde existe desânimo, derrama esperança. Onde existe medo, derrama confiança. Onde existe tristeza, faz nascer a alegria. Onde existe confusão, traz direção, Pai. Visita cada lar, cada família, cada relacionamento conjugal. Que a tua presença alcance cada quarto, cada sala, cada coração. Se existe divisão entre marido e esposa, traz reconciliação. Se existem filhos afastados dos teus caminhos, chama-os novamente para perto de ti. Se existem pais preocupados com o futuro dos seus filhos, fortalece a fé deles. Que o amor de Cristo seja restaurado dentro dos lares. Apresentamos diante de ti aqueles que enfrentam enfermidades. Tu és o Deus que continua curando, é o médico dos médicos. Toca naquele corpo enfermo, alivia a dor, fortalece os que estão em tratamento, consola aqueles que aguardam resultados de exames. Que o teu poder restaurador alcance cada vida. Também colocamos diante do Senhor aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abre portas de trabalho, concede sabedoria para administrar os recursos, abençoa os empresários, trabalhadores, agricultores, os profissionais, os aposentados e todos aqueles que lutam diariamente pelo sustento de suas famílias. Que nunca falte o pão sobre a mesa daqueles que confiam em ti. Pai, fortalece aqueles que estão emocionalmente abatidos. Há pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro. Há corações feridos. Há pessoas que perderam a esperança. Que o teu Espírito Santo console,
fortaleça e renove essas vidas, que toda ansiedade seja colocada diante da tua presença, que todo medo seja substituído pela confiança em Cristo. Também apresentamos os sonhos que parecem esquecidos, projetos interrompidos, as promessas que ainda não se cumpriram, os ministérios que aguardam uma nova oportunidade. Senhor, ensina-nos a confiar no seu tempo, ensina-nos a entender que enquanto esperamos, o Senhor continua preparando o caminho. Pai, hoje nós declaramos pela fé que não caminhamos sozinhos. O mesmo Deus que preparou um jardim para Adão, uma arca para Noé, um palácio para José, um reino para Davi, um encontro para Ruth, um caminho para Israel, também está preparando aquilo que pertence à nossa história. Nós cremos que o Senhor continua preparando encontros, oportunidades, portas e respostas. Pai, entregamos cada vida, os semeadores da fé, aqueles que semeiam nesta obra. Julgue as causas do teu povo, Pai, que tudo seja feito para glorificar unicamente o nome de Jesus. E é nesse nome que eu oro. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, guarde uma verdade. Deus nunca perde o controle da história dos seus filhos. Ainda que você não compreenda tudo hoje, continue caminhando, orando, confiando, porque aquilo que Deus está preparando será revelado no tempo certo. E quando esse tempo chegar, você olhará para trás e entenderá que nenhuma espera foi em vão. Eu quero convidar você a permanecer conosco nesta caminhada. Estamos vivendo uma nova estação e acreditando que Deus ainda falará profundamente aos nossos corações nos próximos episódios. Ore por este propósito. Convide sua família para caminhar conosco e lembre-se sempre desta verdade. Antes de Deus levar você para um novo lugar, Ele prepara o caminho. Antes de entregar a promessa, Ele prepara o coração. E antes de abrir a porta, Ele prepara aquilo que está do outro lado. Amém.